Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tome seu assento, por favor. Se assente aí. Glória a Deus. Amados, eu estou muito grato a Deus por retornar a esse estado tão abençoado e abençoador, que é o estado da Bahia. Eu tenho um privilégio de todos os anos, de alguma maneira, pregar em algum lugar desse lindo estado. E estou feliz de retornar. Eu estive há pouco tempo atrás aqui em Salvador, em uma das igrejas que pertencentes aqui à CEADEB, e estou feliz de poder retornar ao congresso do DEPAD. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdomiro e pela vida da sua esposa, a irmã Lourdes. Muito obrigado, pastor Valdomiro, mais uma vez se permitir que a igreja de Salvador fizesse esse convite para mim, e eu estou muito feliz mesmo, né? Eu quero louvar a Deus também pela vida do Ney, que é o líder do DEPAD, e em especial também louvar a Deus pela vida de um casal muito assim, de uma educação espetacular, que é o irmão Jean e a irmã Thalita, que foram me buscar lá no aeroporto, conversaram comigo, bateram papo, são muito agradáveis, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui no DEPAD, porque eu particularmente, eu não digo só na frente de vocês, eu tenho dito isso por aí, na minha humilde opinião, o Congresso dos Adolescentes aqui de Salvador, o DEPAD, é disparado o melhor congresso de adolescentes do Brasil. É difícil ver um congresso tão abençoado como o congresso aqui de vocês. Antes de eu pregar a palavra de Deus, eu só vou dar aqui uma pequena advertência, no seguinte sentido: durante esse tempo todo que tenho pregado a palavra de Deus, principalmente aqui para vocês do DEPAD, seja lá como foi no retiro da última vez, ou nos congressos, e até mesmo em mensagens que vocês veem pela internet, raramente, para não dizer quase que nunca, eu prego uma mensagem dura. E por que eu não prego uma mensagem dura? Porque, na minha opinião, eu acho que de ter os adolescentes aqui, num mundo tão caótico, com tantos convites, com tanto assédio, numa plena sexta-feira, num estado tão bom como esse, ver vocês vindo para cá, adorando a Deus com essa intensidade, é um negócio assim espetacular. Mas eu tenho uma mensagem para essa noite, uma mensagem de um tom mais sério, um alerta, que não vai caber só para o DEPAD, mas que, em nome de Cristo Jesus, alcance as almas que estão pela internet. É uma mensagem urgente, extremamente necessária para os nossos dias. Eu confesso para vocês que se fosse um culto ao sábado, como será amanhã, onde vem uma massa muito grande de pessoas que não são cristãs, eu não pregaria uma mensagem como essa, e muito menos uma mensagem desse tom num domingo à noite. Então eu quero aproveitar esse ensejo, que a grande, esmagadora maioria dos que aqui estão já são cristãos, já são pertencentes a Cristo, para dar uma mensagem que precisa ser pregada. Eu preciso falar sobre esse tema. Então eu gostaria que você fizesse como o pastor Valdomiro ensina. Se o pastor Valdomiro ensina que os irmãos precisam colocar-se de pé, por favor, coloquem-se em pé e abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 3. Eu sei como é que é. Vocês chegaram muito cansados, né? Alguns estudaram hoje, correria, primeiro dia, e eu não vou demorar. Eu prometo para vocês que no máximo em 30 minutos eu consigo pregar a palavra do Senhor, mas é uma mensagem muito séria e eu gostaria muito da sua atenção. 1 Samuel, capítulo de número 3. Assim está escrito: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias que, quando Eli estava deitado em seu lugar, e seus olhos começaram a ficar turvos, que ele não conseguia mais enxergar, e antes
da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou, ou eis-me aqui. Se você puder e quiser, você diga amém. Tome seu assento, por favor. Por favor. Amados do Senhor, olha, nesse espaço de aproximadamente 20 anos, que tenho tido o privilégio de pregar a poderosa palavra de Deus, e digo com muita humildade a vocês, dentro do nosso país e fora do nosso país, que frequentemente, para não dizer quase todos os meses, ouço queixas e queixas de valia, queixas coerentes. E qual é a queixa? Parece banal, parece corriqueiro, mas as expressões são, na esmagadora às vezes essa geração está me preocupando, essa geração é uma geração que precisamos ligar o sinal de alerta. Algumas vezes, não poucas, outros já são um pouco mais extremos, no sentido do uso da frase, chegando ao ponto de dizer que essa geração encontra-se praticamente perdida. Olha, durante muitas vezes que eu vi, ao longo desses 20 anos, palavras como essas, que a geração nova, recente, está perdida e muito distante da anterior, que eu achava que esse tipo de queixa era uma queixa vazia. E por que eu dizia isto? Eu pensava desta forma, haja vista que não só no meio religioso, no meio cristão, mas em todas as esferas de comunidades pertencentes à sociedade, que gerações criticam gerações que sucedem. Isso é normal. Isso acontece no esporte. Pessoas que sempre falam, por exemplo, que antigamente o esporte, o futebol era melhor jogado, que o jornalismo era melhor, que a sociedade era melhor, que a polícia era melhor, que a política era melhor. E você vê que sempre, na esmagadora maioria das vezes, para não dizer todas, as pessoas nunca conseguem reconhecer potenciais, talentos, virtudes, ou até mesmo se dobrar e confessar que a geração atual superou, melhorou e arrumou algumas coisas. Entretanto, devemos levar isto com seriedade. E por que com seriedade? Existe uma expressão amplamente utilizada na sociologia e também na filosofia, chamada de Zeitgeist. Pastor, o que é Zeitgeist? Zeitgeist pode ser traduzido como espírito da época ou espírito do tempo. Essa expressão sociológica e também filosófica, ao usar o termo espírito do tempo, não está de forma nenhuma tentando espiritualizar a sociedade. O que na verdade o termo está conduzindo é a compreensão que de tempo em tempo há um espírito, e essa expressão espírito está vinculada ao padrão cultural, modo de pensar, valores, família, relações, vida, maneira de enxergar a vida, que vai sendo alterado conforme a sociedade vai se avançando. Parece-me que esse mesmo pensamento já é inaugurado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz: depade e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós só seremos moldados por Salvador se a nossa consciência não for renovada em Cristo. Porém, uma vez que temos a mente de Cristo, podemos andar em Salvador ou em qualquer lugar dessa terra. Os valores arraigados deste mundo jamais nos influenciarão. Logo, o pedido de Paulo é: depade, não pense como este povo aí fora pensa, porque se vocês pensarem como eles pensam,
a tendência é que o comportamento de vocês, a forma de vocês viverem, enxergarem a vida, se vestirem, falarem, pensarem no casamento, na vida sexual, será moldada pelos valores deste mundo. Por que lemos Samuel então, pastor? Porque, na minha humilde opinião, e rapidamente mostrarei a vocês, para fim de que nós mergulhemos na palavra do santo, que aqui o período de Samuel, o Zeitgeist, o espírito do tempo, os valores do tempo de Samuel são similares, parecidos com o espírito da nossa época. E ora, se os valores que guiavam a sociedade no período de Samuel são semelhantes ao nosso, a vida de Samuel traz-nos lições de como nós, como o DEPAD, como a geração assembleana de 2025 e 2026 deve se comportar para nós combatermos e vencermos o espírito desse tempo. Pastor, quais são os valores? Primeiro, eu quero que você se lembre que o período em que Samuel nasce é o período dos juízes. Eu sei que vocês sabem disto, eu conheço bem o DEPAD e sei o quanto vocês amam a palavra do Senhor. Eu só quero refrescar a sua memória. No período dos juízes, talvez um dos versículos, ou melhor dizendo, expressões que marcam o livro, é a seguinte frase: e naqueles dias não havia quem reinasse em Israel. Percebam, DEPAD, por favor, que quando o texto diz que não havia uma liderança em Israel, nos períodos dos juízes, era um período de mais de 100 anos, muito mais de 100 anos, de uma liberdade que acabou transformando-se em libertinagem. Ora, o cálculo é muito claro: se não há ninguém que consiga de forma coercitiva, com o uso da força e com os ensinos, manter o povo no eixo, o texto já diz o resultado: cada um fará aquilo que parece bem aos seus olhos. No período de Samuel, parece-me que, na maior parte das vezes, a nação de Israel vivia desorientada, querendo servir a Deus, mas guardando os seus próprios valores, e não os valores correspondentes com os textos sagrados. Ora, quando Samuel nasce, o estado não é diferente. Existe no mínimo 4 características do período de Samuel que são iguais ao tempo em que o DEPAD está enfrentando. Pastor Carlos, quais são essas características? Primeira, diz a Bíblia: os filhos de Eli, Ofni e Finéias, viviam de modo promíscuo na porta do templo. Perceba que a promiscuidade já não era mais evitada nele, muito pelo contrário, já não era mais praticada às escuras. A promiscuidade já estava sendo praticada na porta do templo. Amados do Senhor, eu digo isto com muito respeito. Hoje ser assembleano dá uma uva, uma delícia. No meu tempo, por exemplo, e graças a Deus esse tempo já passou, nós não cantávamos numa cidade ou nos adolescentes como vocês estão, com essas camisas lindas. E eu quero a minha, Ney. Tinha-se que encomendar ternos sobre medida, ou no mínimo cantar de bata. Hoje em dia gozamos de liberdade. E eu não sou careta. Eu acho que algumas coisas a igreja precisa avançar sem mudar o seu pilar. Agora tem me incomodado as redes sociais. Quando eu entro no TikTok, por exemplo, e no Instagram, eu vejo uma enxurrada de moças assembleanas batendo foto de costas. Tamanho do cabelo você não quer mostrar. Você quer mostrar o que para quem, minha filha? Você tem que decidir. Ou você é Anitta, ou você é Débora, Noemi ou Miriam.
As duas coisas não dá para ser. Eu não consigo entender como moças da igreja, moças da casa do Senhor, sensualizam tanto na rede social, estão banalizando, fazendo dancinha o tempo inteiro para mostrar o quadril e o glúteo, promiscuidade na porta do templo. Eu não sou contra você se alegrar, eu só não sou bobo, eu só não sou alienado, e eu sei bem o que é sensualidade. De igual modo os garotos, que quando você olha para ele, você não sabe se ele está de calça ou vestido a vácuo, se é pregador ou um Gustavo Lima de Jesus. Eu não sei o que você quer mostrar, garanhão. Aqui você é ovelha, aqui você é servo do Senhor, e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas no tempo de Samuel, a promiscuidade já chegou na porta do templo. O segundo valor do tempo de Samuel, que ecoa nos nossos períodos, diz a Bíblia que Ofni e Finéias incentivavam meterem o garfo na gordura do Senhor. Existe um termo em hebraico, o som está indo embora, estava melhor. Existe um termo em hebraico que qualifica o tipo da gordura. Eu quero poupar vocês disto, de todo imbróglio teológico. A única coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a gordura não era levada para o sacerdote. Depade, Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 1. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, os sacerdotes e levitas, toda a tribo de Levi, não terá herança com Israel, antes comerão das ofertas queimadas ao Senhor. A cada oferta, descrita em Levítico, capítulo 1 ao capítulo 7, as 5 primeiras, holocausto, manjares, pacífica, pecado e culpa, o sacerdote levava um pedaço da oferta para casa, couro, patas, peito e etc., para se alimentar, mas a gordura não podia. A gordura era de Deus. Quando Ofni e Finéias solicitavam que o garfo fosse ferisse a gordura que estava para Deus, é como se eles dissessem: Deus não precisa disso, é muita coisa para Deus, é desnecessário, é muita coisa, isto é religiosidade. E aí banalizava aquilo que era entregue para Deus, virou normal brincar com as coisas do Senhor. E vou dizer algo muito triste: eu tenho rejeitado pregar em vigílias no Brasil, pois a última que eu fui, na hora do corinho de fogo, que a igreja deveria se alegrar, o povo fazia assim e dançava como se estivesse no TikTok. Eu disse: o que está acontecendo com a igreja? Onde que estão os vasos de Deus e os adolescentes que ainda desejam serem médicos, advogados, mas anseiam ser batizados no Espírito Santo com fogo do Senhor? Valorizam mais o time de futebol do que valorizam entregar a gordura a Deus. Terceira característica, diz a Bíblia Sagrada: a palavra do Senhor era escassa e não havia visão aberta. Irmãos, ora, aqui na Bahia eu conheço bem, mas se os irmãos andassem pelo Brasil afora, que tristeza, irmão. Canta-se 3 horas na hora de abrir a Bíblia, parece que dá uma alergia no povo. Vai embora, se levanta, faz gracinha, não ama a palavra do Senhor. Uma geração que quer dar opinião de tudo, mas não consegue ler a Bíblia nem sequer 1 hora por dia. 3 horas de Instagram, 20 horas de TikTok, mas nem 15 minutos de oração. Mas esse espírito será repreendido essa noite, porque Deus levantará uma geração de Samuel. Quarta e último valor,
Diz a Bíblia Sagrada, pastor Valdomiro, o sacerdote Eli fazia vista grossa, sabia de como os filhos viviam e dizia: eu não vou pregar isso. Se eu pregar, eu vou perder o povo. Se eu falar a verdade, eles vão fazer cara feia e não voltarão mais para o debate. Mas eu me lembro de Jesus em João capítulo 6, a partir do verso 29, quando a multidão disse para Cristo: nossos pais comeram maná do deserto, qual é o sinal que o Senhor nos dará? Nós queremos o maná. Se o Senhor não der maná, nós iremos embora. Se o Senhor não der maná, eu não volto mais para a igreja. Se o Senhor não der maná, eu não louvo mais o seu nome. Em consonância disto, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, chegará um momento. E quando ele diz tempo, o tempo ali é kairos, tempo determinado. Depois, o que Paulo está dizendo é: não vai dar para evitar. Esse tempo virá, que as pessoas não ouvirão mais a palavra do Senhor, antes sairão por Salvador, procurando igrejas e mestres que só pregue aquilo que é gostoso e que faz cócegas nos ouvidos. Quando Cristo ouviu o povo dizendo: se não der maná eu vou embora, ele disse: então vai, pois hoje não tem maná, hoje tem o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, oh glória. E o povo disse: eu vou embora. Só ficou aqueles que de verdade sabiam que não haviam para quem ir, a não ser ficar para aquele que tinha a palavra de vida eterna. É no meio dessa situação de calamidade, é no meio dessa situação de lama, é no meio dessa situação de frieza espiritual e do espírito do anticristo, que diz a Bíblia: e Ana subia ao templo e chorava no altar para gerar Samuel. Você sabe melhor do que eu, Ana não podia gerar filhos, logo Samuel não nasceu apenas de um coito, de uma relação de um homem e de uma mulher. Samuel nasceu gerado no altar. Ou seja, por mais que exista uma geração caída, que brinca com língua estranha, tira sarro de mistério de Deus, leva a vida de qualquer maneira, promíscua, fornica, anda matando aula para se encontrar escondido com o namorado, não guarda mais a virgindade, não respeita pai e mãe, troca de namorado como troca de roupa. É no meio dessa bagunça de hipersexualidade que Deus ainda está gerando uma geração no altar. Onde está essa geração? Pelo visto já chegou aqui. Amados do Senhor, para nós finalizarmos, quando eu falo de uma geração gerada no altar, e agora a gente mergulha, mas eu só continuo se o debate ainda quiser ouvir. Quem ainda quer ouvir a palavra do Senhor, solta o grito de glória que só o debate sabe fazer. Aleluia, aleluia. Amados do Senhor, existe um texto que eu me recordo, e já fechei a minha Bíblia, livro do Êxodo, igual a Samuel, igual também a nossa geração. Olha o que diz a Bíblia e eu concluo. Livro do Êxodo: levantou-se um faraó que não conhecia José nem o seu Deus. Tempo do Êxodo, uma geração que não conhece Deus. Qual é a consequência? Várias, mas para ser objetivo, talvez a mais grave: uma geração que não conhece a Deus é uma geração que mergulha no Nilo. Como assim, pastor? Uma egiptóloga chamada Sophie Desplan, uma grande egiptóloga que assumiu uma cátedra na França, ela diz claramente no seu livro: não existe Egito sem Nilo. A vida do Egito é o rio Nilo. Olha o que diz a Bíblia, meu querido tecladista, que Faraó, não gostando dos hebreus, deu uma ordem: Salvador, peguem os hebreus, os adolescentes do Debade,
jogue eles no rio Nilo, para que sejam afogados. Parece que o valor deste mundo é este tipo de trabalho do Egito. O diabo não parece ter mais interesse de entrar no teu corpo, de brigar com você, não. Ele quer que você nasça hebreu, mas ele quer te empurrar para o Nilo, para a vida do Egito, viver como eles, no fluxo do Egito. Deus me livre disso. Mas se o pastor Carlos cair no engodo do fluxo desse mundo, o hebreu que está aqui dentro vai ser sufocado. Da mesma forma que muitas dessas gerações morreram afogados no Egito, Joquebede e Miriam traçaram um plano. Qual é o plano? Oração de Cristo Jesus. Pai, eu oro a Ti, pedindo que não tire o DEPAD do mundo, mas os livre do mal. A Bíblia Sagrada nos considera como lâmpadas, Ney, e luz é feita para ser posta em cima, não viver escondido. Você não deve andar escondido na sua escola, na sua faculdade, nas redes sociais, coisa nenhuma. Quando o culto terminar, o Nilo vai passar na minha cara. Qual é o projeto de Joquebede? Já que não dá para fazer o DEPAD, viver, crescer e morrer acorrentado aqui dentro, porque na bênção apostólica você vai perto do Nilo, eu vou perto do Nilo, entro na rede social, ligo a televisão, falo e vejo pessoas. Então a minha vida está na margem. Uma coisa é entrar no Nilo, outra coisa é ver o Nilo pertinho. Qual é o projeto de Joquebede? Já que o Nilo vai passar bem perto da tua cara na segunda-feira, lá com seus amigos do colégio, o DEPAD vai te colocar numa cesta de betume. Pastor, por que um cesto de junco betumado? O junco, e a gente mergulha agora, é a mesma matéria-prima que se produz o papiro. E o papiro é o mesmo material que fez para ser escrito as escrituras sagradas. Que projeto lindo! Olha a mãe de Moisés, vai para a escola, mas vai envolvido no papiro. Entra na rede social, envolvido no papiro. Alguém já está entendendo e está tendo glória a Deus? Se vista envolvido no papiro, faça amizades envolvidos no papiro. Qual é o resultado de uma geração envolvida no papiro? Perceba, milhões e milhões de hebreus estavam no Egito, e o Êxodo nos narra que só Moisés, DEPAD, vendo um egípcio socando um hebreu, ele disse: acabou essa bagunça. Se uma geração está acostumada a ver o mundo espancando os crentes, essa história vai acabar. Em novembro de 2025, Moisés se levantou e disse: agora quem vai apanhar é o egípcio. Ou seja, uma geração nascida no altar não se sujeita, não baixa a guarda para ser espancado pelo egípcio. Uma geração erguida no altar é uma geração que conhece de moda, que conhece de internet, que conhece de perfume, sabe se vestir bem, sabe o que quer da vida. Mas na hora que algum desavisado, mas na hora que o governo, a rede social vem para cima para bater na gente, quem não é do altar baixa a guarda, se mistura, finge que não está vendo. Mas o DEPAD não, o DEPAD está envolvido na palavra do Senhor, e nós vamos espancar esse egípcio de uma vez por todas. Vai um alerta. Qual é o alerta? Quando Moisés matou o egípcio, ele não enterrou, ele escondeu. Ele não enterrou, ele escondeu. Ele não enterrou, ele fez o quê? Ele fez o quê? Pronto, encerrei para nós encerrarmos no horário. Qual é a diferença?
A diferença é que a sarça só ardeu depois de 40 anos. E porque a sarça só ardeu depois de 40 anos, era Deus dizendo para Moisés: se você continuar escondendo esse egípcio, eu não vou te chamar para o que eu quero fazer na sua vida. Conversão não se esconde. Para de ter 2 perfis no Instagram. Para de ter esse WhatsApp clonado. Para com essas conversas escondidas na madrugada. Para de entrar em site pornográfico. Ou você enterra essa carne, ou essa carne te vencerá. Mas quando Moisés disse: acabou, pastor Carlos, eu não quero morrer sufocado no Nilo, e ele enterrou o Egito, a sarça deu mais do que devia. E Moisés disse: que culto é esse? Sempre fiz parte do DEPAD, nunca vi a sarça der mais do que devia. Vou me aproximar para ver esse fogo de perto. Quando ele se aproxima, o anjo do Senhor se esconde atrás da sarça e diz para Moisés: isso aqui não é só mais um congresso, isso aqui é a terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Oh glória, alguém já está até de pé dando glória a Deus, pois o lugar que você pisa é terra santa. O que o Senhor quer comigo? Ei DEPAD, ei moça, ei moço, eu nessa hora não quero currículo, eu quero te levantar, Moisés, para que você vá lá no Egito, enfia o pé na porta do teu colégio, pisa com firmeza na faculdade, invada o Facebook, invada o Instagram, sacode o Twitter, para arrancar as almas que estão perdidas em Salvador. Aí Moisés disse: chegou atrasado, eu não sou mais quem eu era. Aí Deus disse: é por isso que eu estou te chamando. Enquanto você permanecia sendo velho homem, eu não falava com você. Mas agora que você é gerado do altar, envolvido no papiro, matou a tua carne, eu farei você uma arma na minha mão. Levante a mão agora, levante a mão agora, levante a mão agora. Para você que veio brincar, para você que anda vivendo de qualquer maneira, eu não sei como será a sua vida em 2026, mas para você, gerado no altar, envolvido no papiro, que mata o Egito todo dia, eu tenho uma palavra: se prepara, a onda de criminalidade no estado baiano vai começar a baixar, vai começar a sumir, porque antes que a lâmpada se apague, Deus levantará o Samuel no onde está? Aonde está? Aonde está? Levante a tua mão o mais alto que você puder. Essa mão que você ergueu, coloque no ombro desse adolescente. Agora, agora, agora eu encerro. Agora, agora, não pede licença. Chacoalha esse adolescente, balança ele, perturba ele e diga para ele: acabou a brincadeira, acabou a vida dupla. Deus tem pressa, Deus tem urgência, e Ele usará você para influenciar. Aonde está a geração? Ai glória, Uracantara Massuri Andaraia. Aonde está a geração que quer? Um minuto, feche os seus olhos agora, abra a sua boca e comece a aclamar dizendo: Espírito Santo, onde está? Onde? Oh glória, oh glória, oh glória. Tem glória a Deus aí, ou vocês ainda estão abraçado com o Egito? Tem glória a Deus aí, ou você veio só passear no DEPAD? Deus vai usar a tua mão, Deus vai usar a tua voz, Deus vai usar a tua inteligência. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Você quer?
Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Tome teu assento, eu encerro. Escute o que eu tenho para lhe dizer. Tome seu assento 1 minuto. 1 minuto. Amados do Senhor, ouçam com seriedade isto. Eu estou vivendo muito incomodado. A conta do Brasil não está fechando. Como é que pode a igreja evangélica estar crescendo e ao mesmo tempo a criminalidade crescer? A conta não está fechando. Demônio está assistindo o culto. E eu comecei a dizer, eu encerro, pastor Valdomiro, eu preciso mergulhar mais em oração. Eu preciso ir mais fundo. No começo desse ano, o Senhor me deu uma visão muito séria. Muito séria. Eu estava em casa pela madrugada. Levantei-me para fazer a higiene básica, tomar um gole d'água e apoiei-me sobre a bancada da cozinha. Há um corredor que leva para um banheiro. E eu vi alguém andando no banheiro da minha casa. Depade, que Deus arranque a minha salvação, que eu morra no inferno, se eu estiver blasfemando ou brincando com coisa de Deus. Eu digo assim, é tanta gente brincando com a visão, que quando você conta uma visão séria, ninguém leva a sério. Então que Deus me arranque a salvação. E eu achei que eu estava vendo coisa. Quando eu fui dormir, Ney, o Senhor me deu um sonho. Eu pregava numa igreja pequena. Um homem aparecia na porta da igreja. Ele não entrava de pátio. Ele parava na porta da igreja. E ele dizia assim, mexer a boca: queres ver qual Deus é o maior? O pescoço dele se esticava como uma serpente, e o rosto dele ficava semelhante a uma pantera. Eu acordei do sonho e achei assim: estou indo tanto para a igreja que eu estou sonhando até com culto. Virei meu corpo mais uma vez e fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, eu tive uma visão. Eu não estava mais dormindo. Eu vi uma mata fechada. As árvores dessa mata eram altas. Havia uma clareira no meio da mata, uma fogueira acesa, 3 tambores revestidos de palha. As pessoas tocavam um tambor e emitiam um cântico num dialeto africano. No meio do cântico, um homem saía da escuridão, sem camisa, sem calça, descalço, com uma palha na cintura, dançava ao redor da fogueira. E eu ouvi o Senhor me dizendo no quarto: escreve a canção. E eu disse: Deus, como eu vou escrever uma canção se eu não conheço a letra, não sei nem o idioma? E a voz me disse assim: eu abro o seu entendimento. De forma milagrosa, eu escrevi a canção, letra por letra, acento por acento, e ela está aqui no meu celular. Quando eu escrevi a canção, o Senhor me deu uma segunda ordem e me disse: abra a sua boca e guerreie contra ele. E eu comecei a orar. Foi uma hora de oração, uma guerra terrível. Depois de uma hora de oração, eu vi o céu se abrindo. E conforme o céu se abria, Depade, um redemoinho começava a descer do céu. Mas o redemoinho era pequeno, de uma cor branca intensa. Quando eu olhei o redemoinho, eu parei de orar. O redemoinho vinha girando. Quando ele tocou no chão, ele virou um tornado.
as árvores envergavam, quem estava tocando caía, quem estava dançando caiu para dentro do fogo, e a visão terminou. E eu disse: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar. Orei mais 40 minutos. Depois de 40 minutos, eu vi o globo terrestre. Ele se abria como se fosse um livro, e eu via o Brasil. E conforme eu vi o Brasil, eu não vi Goiás, São Paulo, Rio, eu vi o Brasil. De repente no Brasil, surgia 9 alfinetes da cor azul, cravados no mapa e no território brasileiro. E eu dizia: Deus, por que o Brasil e por que esses alfinetes? E o Senhor me dizia: Carlos, esta vontade de ir mais fundo na minha presença não está vindo de ti. Eu estou te puxando, e não estou só puxando você, eu tenho despertado e chamado a nação brasileira, mas os meus servos não estão discernindo. Alguns deles estão achando que essa vontade de orar é coisa da cabeça. E eu vi algumas pessoas dizendo, umas para as outras: estou com vontade de orar e não sei porquê, estou com vontade de jejuar e não sei porquê. E o Senhor me dizia: conta essa visão, e eu vou despertar a minha igreja. No mesmo dia pela manhã, eu abri uma live no Instagram, falei da música, falei da visão. Quando eu contei, meu direct começou a encher. Pessoas caíram no serviço, outras foram renovadas. Mas dentre elas, e eu encerro agora, um amigo que é pastor comigo em Nova Iguaçu, chamado Tertuliano, ele me deu autorização para falar. Ele estava na live e disse assim: Ney, Carlos, eu vi com muita atenção, vamos pegar essa música, pois a minha mãe é de religião de matriz africana, e o líder da minha mãe estudou fora do país, e ele fala dialeto. Vamos ver o que essa música significa. Eu disse: leva logo, porque se foi Deus quem mostrou, não pode ter uma letra errada, um acento errado. Quando ele levou a canção, o homem disse assim para o Tertuliano: quem escreveu essa música? O Tertuliano disse: um pastor amigo meu teve uma visão. Ele disse: estranho, eu conheço a primeira letra, o resto da canção eu não conheço. Pede para o seu amigo alguns dias. E ele foi. Depois de 4 dias ou 3, ele retornou e disse para o Tertuliano: fala para o teu amigo não cantar mais essa música, não falar mais dessa história, pois essa música é uma invocação de enfermidade e morte. Só a alta cúpula dos meus líderes dominam essa canção. Fala para o seu amigo: vir aqui na minha casa, eu preciso fechar o corpo dele. Ou alguém vai morrer, ou alguém vai ficar enfermo na casa dele. Eu disse: Tertuliano, diga para ele que eu não preciso fechar corpo. O céu se rasgou no meio, e o redemoinho de Jeová desceu. Olhe para mim aqui, Depade, a visão que o Senhor me deu. Olha aqui e filme bem a minha cara, a câmera, por favor. Filme bem a minha cara. A visão que Deus me deu não tinha a ver com religião dos outros, com religião de matriz africana. E aí você me pergunta: pastor, a visão era sobre o quê? O Senhor estava me dizendo: está vendo, Carlos, se o meu povo voltar a mergulhar na minha presença, os sinais e milagres que eu quero desenrolar na nação brasileira. Alguém já está entendendo e está dando glória a Deus? Alguém está eita, oh glória, oh glória, oh glória. Olha o que diz a Bíblia, Depade. Olha o que diz a Bíblia, Depade, que no meio da lama, antes que a lâmpada se apagasse, uma voz disse: Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele foi para Eli. Quando ele vai para Eli, Samuel está confessando: eu não estou discernindo a voz. Sabe o que significa?
Samuel está dizendo: eu só sou um adolescente, eu não tenho teologia, não falo hebraico, não conheço grego, não sei marchar. Mas a voz dizia: nesses últimos dias eu não procuro currículo, nesses últimos dias eu procuro quem quer ser enviado como uma flecha. Onde está a geração da oração e do jejum? Fica de pé comigo, glorificando a Deus agora. Fica de pé comigo agora. Bata na mão de 3 adolescentes e diga: nós vamos vencer o espírito desse tempo. Nós vamos, bata na mão e diga, bata na mão de 3 jovens e diga: nós vamos vencer o espírito desse tempo. Nós vamos vencer o Nilo. Nós vamos influenciar e não seremos influenciados. Tem alguém comigo? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba. Vamos embora, Depade. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vamos, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, mas a fechar é você, é tudo sobre você. A terra clama. Vamos! a terra Vamos! Bora, Samuel! Cante mais uma vez. Queremos ver. o céu descer. Você quer? Mais uma vez, mais uma vez. A terra clama. A terra chama, chama, mais uma vez. Queremos ver O céu descer. oh glória. Tem alguém sentindo a presença do Senhor? Diga glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Bem baixinho, banda, para eles me ouvirem. Continue aí, mas bem baixinho. Moça com moça, moço com moço, urgente. 2 em 2 ou 3 em 3. Pegue na mão de alguém, nós vamos orar agora. Ainda tem 7.000. Ainda tem 7.000. Ainda tem os verdadeiros. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus vai usar a tua voz. Meu Deus, que coisa linda. Já tem adolescentes falando em mistério. Já tem adolescente debaixo do manto da glória de Deus. Não sinta vergonha, não sinta timidez. Sai dessa caverna. O Espírito do Senhor está te chamando. Oh glória. Na galeria tem alguém. Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão as profetisas dessa geração? Feche os olhos aí agora. Bem baixinho, banda, bem baixinho. Fechem os olhos agora. Comece a orar com esse crente. Peça para Deus o avivamento genuíno. Abra sua boca e ore igual assembleano. Ore invocando. Ore gritando ao nome do Senhor.
Enquanto você está orando, eu vou dizer uma grande verdade. Eu tenho visto a artimanha do diabo para constranger o movimento pentecostal, por causa de meia dúzia que brinca com Deus. O movimento está pagando o preço, mas na Assembleia de Deus o diabo não vai brincar não. Nós temos uma geração que ainda anseia pelos dons espirituais, pelo batismo com o Espírito Santo. Aonde estão os adolescentes que dormem perto da arca? Abra sua boca e comece a orar agora. Abra sua boca e comece a orar aí agora. Meu Deus, é hoje. É hoje. Diabo, pegue a tua mala. Sai de Salvador. Vai embora dessa cidade. Oh, todo espírito da violência, vai embora dessa cidade. Todo vício de droga, vai embora dessa cidade. Toda geração promíscua seja transformada. Que o fuzil seja trocado pela Bíblia. Que a maconha e a cachaça seja trocada pelo desejo de ser embriagado no Espírito. Meu Deus, já começou. Cadê os crentes da marcha? Cadê os crentes do mistério? Cadê os crentes da oração? Cadê os crentes do manto? Cadê os crentes que ainda se envolvem no altar, no papiro? Vambora, 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 vambora. Vamos embora, mergulha. Deixa Deus te incendiar. Deixa Deus te incendiar. Eu preciso concluir. As horas já se foram. Meu Deus do céu. Deixa os vasos de Deus em paz. Se tu não é vaso, não se intrometa na vida de quem é. Deixa os vasos de Deus serem usados. Deixa os vasos de Deus em paz. Ouça-me com atenção e eu concluo. Você que está afastado, você que está afastada, essa é a noite de voltar para Jesus. Deus não te fez para morrer afogado no Nilo. Não. Hoje a sarça está ardendo mais do que devia. Você já foi um instrumento. Você já foi uma flecha. E hoje o Senhor te quer trazer de volta. E eu quero saber, aonde está a primeira vida que disse pastor Carlos, hoje eu quero voltar a ser gerado no altar. Se você der um sinal com a sua mão, alguém vai pegar na sua mão. Traz as vidas. Não espera não. Já tem alma vindo para Jesus. Segura aí, banda. Segura aí, banda. Segura aí, banda. Só um pouquinho, porque eu acho que o som está girando, para que eles me ouçam bem. Bem baixinho. Aonde estão as vidas que precisam voltar para Jesus? Se tu deres um sinal com a sua mão, alguém vai pegar na sua mão e vai trazer você para cá. Já temos mais vidas chorando na Depade. Se você não der glória a Deus em salvação de alma, eu não sei de mais nada. Tem mais vidas aqui. Se você está na galeria, vem depressa, porque nós precisamos encerrar. Venha, venha. Enquanto você está vindo, eu faço uma pergunta. O que Salvador tem que o Depade não tem? Aqui você pode ter rede social. Aqui você pode viajar. Aqui você pode visitar a praia.
Aqui você pode estudar, se formar, casar, namorar, ter filhos. Aqui nós só entendemos que não dá para tentar ter uma vida fora de Deus. O Senhor te ama. Vem para Jesus. Deita perto da arca. Está vindo mais almas? Está vindo mais almas? Venha. Pode trazer. A nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar. Abre a voz. A nossa geração traz as almas. Está vindo muita alma. Traz as almas. Pode incendiar. Traz as almas. Traz correndo. Traz as almas. Está vindo mais, está vindo mais. Pode incendiar, vem nos batizar. E batiza com fogo. Traz as almas, traz as almas. Reacende a chama em mim. Vem rápido. Me batiza com fogo. Está vindo mais almas, mais almas. Reacende a chama em mim. Vamos orar. Ney, vem cá. Tem mais almas vindo. Infelizmente o horário não nos espera. Traz essa alma para cá. Traz essa alma para cá. Nós vamos mudar a história do Brasil em nome de Jesus. Nosso país é de Jesus. Não é de Lula, não é de Bolsonaro, muito menos de Alexandre de Moraes. Quem manda no Brasil é Jesus e a igreja do Senhor. Traz as almas. Está vindo mais ou não? Nós precisamos orar. Que maravilha. Eu sei que tem muito mais, mas as horas estão indo embora. Traz essas almas. Não deixe nenhuma vir sozinha. Não deixe nenhuma vir sozinha. Deus está levantando uma geração do altar. Eu creio nisso. Quantos creem, diga glória a Deus. Quantos creem, diga glória a Deus. Há mais alguém? Nós precisamos. Está vindo? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder Com medo de Tá vindo não mais? Tem mais? a sua glória me atraiu. É muita gente vindo para Jesus. Presença me atraiu. Vamos! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração André. queimou até que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais O Ney vai orar agora. Amados do Senhor, olha, que congresso. O debate é diferente, não adianta. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, Ei, glória a Deus. que assim como tem acontecido na Umadeb, o Brasil vai começar a vir para Salvador aqui para o debate. Vocês vão exportar avivamento para essa geração de adolescentes brasileiros. Cadê a geração que crê nisso? Diga glória a Deus aí o mais alto que você puder. Maravilha. Escute isso, eu vou passar o microfone para o Ney. Amanhã, por favor, pega o cartaz do debate,
Manda para todos os seus amigos, monta uma lista de transmissão. Liga para o pai dos seus amigos que não são crentes e diga: vou buscar ele aí, depois eu deixo em casa. Sacrifica o teu lanche, muda a rota do Uber, porque eu quero profetizar que amanhã o triplo de pessoas vão aceitar a Jesus Cristo aqui amanhã. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Cadê a geração de Samuel? Já chegou aqui ou não? Está vindo mais almas, é isso? Estenda a tua mão para cá, estenda a tua mão para cá. Pode trazer as almas, pode trazer. Ei. Estenda a mão para cá. Senhor, não há nada mais maravilhoso do que ver almas se rendendo à tua presença. No mundo tão perverso, o Senhor ainda tem salvado almas. Obrigado pelo privilégio que tu nos destes essa noite. O que te pedimos é em forma de agradecimento. Obrigado por perdoar o pecado de todos esses, como também perdoou o nosso pecado. Obrigado pelo nome deles estar escrito no teu livro, como também o nosso está. Que naquele grande dia eles possam subir contigo nas alturas. Que esses frutos, que esses ramos, que hoje são enxertados na videira verdadeira, gerem muitos e muitos frutos a ti, Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos, convictos da salvação dessas almas. E se o DEPAD está feliz por todas estas almas, aplauda Jesus, glorificando a Ele o mais forte que você puder.